Eu tenho certeza que Deus não colocou você para ouvir esta mensagem à toa. Não somente você, mas a todos os que aqui estão para a glória de Deus. Bom dia! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: querido Deus, conceda-nos nesta semana um avivamento, reavivamento no Espírito Santo, no que discerne, sermos levados a entender qual é a nossa posição. Meu Deus, usa o teu servo pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade seria louco bastante para querer impedir, ó Deus, o teu mover e o teu agir. Nenhuma entidade seria louca o suficiente para querer, ó Deus, enfrentar a tua presença e de alguma forma impedir o teu mover. Por isso tenho eu certeza, meu Deus, que o que há de ser, há de acontecer, e o que há de ser, o Senhor há de fazer. E eu tenho te pedido, ó Deus, que neste dia, não só hoje, mas quarta, sexta e até o domingo que há de vir, o Senhor possa nos levar-nos, ó Deus, como asas da águia pelo Espírito Santo, a fim de que sejam abertos os nossos olhos e a nossa mente, a fim de que a escuridão, as trevas possam cair por terra em teu nome, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, que esta palavra vá, que ela te glorifique, que ela te louve, que ela te exalte, que ela te engrandeça, que ela bendiga o teu nome santo. Não só essa, mas a todas as que o Senhor há de ter preparado, antes mesmo de termos chegado o seu dia, porque tu és o ontem, hoje e para todo sempre. Por isso, meu Deus, repreende todo pensamento tardio, ó Deus Todo-Poderoso. E aqui nós estamos para que te sirvamos de verdade, obedecemos a tua palavra e reverenciemos a glória do teu nome. Por isso, ó Deus, desde já nós te louvamos e te glorificamos e bendizemos o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga: ao nosso Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor da nossa existência, em nome de Jesus. Deus sem você permanece sendo Deus. Mas quem é você sem Deus? Deus nunca jamais deixará de ser Deus quando nós deixarmos de existir. Ele permanecerá sendo Deus. Em momento algum, ou em qualquer circunstância, que seja ela qual for, Deus nunca dividirá a sua glória com quem lá quer seja a pessoa qual for. Ainda é Deus que exalta, e ainda é Deus que abate. Ainda é Deus que rege e controla todas as coisas com o poder da sua palavra. Foi Ele quem fez os mares e os oceanos para caber na concha da sua mão. Ele que tem a delimitar os ventos. É Ele, o Senhor, que fez os mares e as ondas e pôs nela os seus limites, para assim então quebrar a sua vaidade. Quem é semelhante ao Altíssimo? Bem da verdade que a Bíblia diz que muitos louvam ao Senhor com os lábios,
mas que o bem da verdade, que o seu coração está longe do Senhor. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos esses em que nos lembramos mais do que precisamos, do que propriamente quem somos. Vivemos tempos de ansiedade, vivemos tempos de angústias, vivemos tempos difíceis. Tempos esses que não são diferentes dos tempos passados, de outros que já existiram antes de nós. Desde o pecado nunca deixou de haver problema na terra. Desde a queda do homem, nunca jamais deixou de existir um só doente. O bem da verdade que a Bíblia diz que o que ocorre aos homens não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Sempre ocorreu e permanecerá ocorrendo. O bem da verdade é que infelizmente Satanás, o diabo, tem conseguido sorrateiramente, persuadindo-nos, enganando-nos, envaidecendo o nosso coração, infelizmente impedindo com que verdadeiramente venhamos a termos a consciência de quem realmente nós somos. Abrimos a nossa boca e recitamos versículos como: tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas queremos andarmos com os nossos próprios pés. Abrimos a nossa boca e dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas não nos rendemos à vontade de Deus. Sem percebermos, infelizmente, endurecemos o nosso coração para o real propósito da minha, da tua, da nossa existência. Todos já devem ter ouvido falar de Lúcifer, o anjo de luz. Era ele que comandava e orquestrava toda a orquestra de louvor e adoração a Deus. Até que então este corrompeu-se em seu coração, envaideceu-se e esqueceu o porquê que ele foi feito. Repito, esqueceu-se do porquê que ele foi feito e para que ele foi feito. Envaideceu-se de tal forma, de tal maneira, que o propósito pelo qual Deus o fez, para ele já não mais servia, já não tinha mais valia. E todos nós sabemos o que foi que aconteceu. Com isso então, Deus decidiu nos fazer, a mim, a você, a nós, a sua imagem e a sua semelhança. Alguns dizem, não posso dizer porque eu não tenho, entre aspas, da parte de Deus, o que Deus poderia ter pensado quando a mim, a você, a nós nos fez, quando este Lúcifer, infelizmente, deixou de exercer a obra pela qual ele foi feita. Mas alguns teólogos, estudiosos, pastores, pregadores de renome dizem que Deus possa ter nos feito, não para que ocupemos o lugar de Lúcifer, mas para que rendemos a Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade. Nos tornamos seres tão materialistas de um jeito, tão materialistas de tal forma, de tal maneira, que se a nossa vida não for a lá vão ter, não encontramos motivos para adorar a Deus. Nos tornamos às vezes tão humanamente falando humanos, em que se as coisas não estiverem como queremos, não encontramos motivos para glorificar a Deus. Esquecemos dos primórdios do que Deus nos revela através das Sagradas Escrituras, que um dos principais motivos de termos sido feitos para Deus, verdadeiramente, é exaltar, magnificar, engrandecer o nome do Senhor. Se nós marcássemos aqui um dia especial, de um culto de adoradores, eu tenho para mim certeza que teríamos somente os anjos que fariam-se presente naquele culto, porque não seria o culto do pedir, seria o culto do se dar. E infelizmente nos tornamos assim.
Eu acredito que hoje, pela misericórdia de Deus, não só hoje, mas espero quarta-feira, sexta-feira e quem sabe domingo que vem. Eu acredito sim que o coração do anjo da igreja é na verdade o reflexo do coração de Deus, para o que Deus está querendo falar-nos conosco esta semana agora. Espero que o cansaço não lhe vença, que ainda que cansado você possa, ainda que assim, vir dormir em um dos bancos da igreja, ainda assim você estará dormindo humanamente falando, mas os seus ouvidos pelo Espírito Santo ouvindo o que Deus vai te falar esta semana. Também não espero eu, que você não crie aquele pensamento de que possa ser gravado e depois eu posso assistir em casa, no conforto do meu sofá, dando umas cochiladas e de repente dando uns pauses quando eu precisar ir tomar água e voltar para continuar assistindo. O que eu estou lhe falando perante o Espírito Santo de Deus é um recado de Deus e um aviso para você. Esses dias, no nome do Senhor Jesus Cristo, falando com Deus e adorando ao Senhor, Deus muito que incomodou-me dentro do meu coração, e eu pude perceber que Deus mais uma vez está certo, que Deus realmente está mais do que certo em tudo que faz. E louvado seja Deus que permitiu-me com que realmente o Espírito Santo de Deus me convencesse, para que nesta semana pudéssemos estar trabalhando nesta área, que é da verdade a mais importante da sua vida, da minha e da nossa vida, o propósito da nossa existência. Domingo passado Deus nos disse algo interessante, que Deus está mais preocupado em nos salvar do que nos dar simplesmente aquilo que queremos, ou aquilo que acreditamos que precisamos. O bem da verdade é que dificilmente nós podemos dizermos que servimos a Deus se não servirmos a Deus pelo propósito pelo qual nós fomos chamados. Repito, dificilmente verdadeiramente podemos dizermos que servimos a Deus se verdadeiramente não servirmos a Deus pelo propósito pelo qual nós fomos chamados. Este livro que você tem nas suas mãos, chamado Bíblia, na verdade nos conta a história de homens e mulheres no passado, como Moisés, Ezequiel, Isaías, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, homens simples, que nos mostraram o verdadeiro caminho do centro do coração de Deus, que não é transformarmos a Deus somente em simplesmente um abençoador, como sem percebermos nós vamos tornando, mas principalmente que tentou-nos pelo Espírito Santo mostrar-nos verdadeiramente que o Deus ao qual nós servimos, Ele é digno de que nós o adoremos e o exaltemos e o magnifiquemos e o engrandecemos. Se nesse exato momento o meu amigo Espírito Santo pedisse individualmente a cada um de nós, sem microfone na mão, para que não nos sintamos inibidos, envergonhados, ou de repente abrimos a nossa boca e dizemos assim: não, eu não falei como gostaria de ter falado, porque estava com o microfone na mão. Então, tirando o microfone, se Deus nesse exato momento pedisse a você 10 minutos de adoração, 10 minutos somente 10 minutos, 10 minutos em que você esqueceria do seu eu, das suas vontades, dos seus desejos, das suas necessidades, das suas precisões, das suas carências e tantas outras coisas mais. Se nesse exato momento, meu amado amigo Espírito Santo nos pedisse para que deixássemos tudo isso de lado e somente a Deus exaltássemos, como nós nos sairíamos? Como nós realmente nos sairíamos? É impressionante que nós, quando adentramos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que o louvor move mais a mão de Deus do que um simples pedido. Nós vamos ver o mar se abrindo quando o povo adorou ao Senhor. Nós vamos ver verdadeiramente cordonizes vindo do céu quando estes também adoraram a Deus.
Nós vamos ver as cadeias no Novo Testamento se abrindo quando esses também glorificaram e exaltaram o nome do Senhor. Eu estou lhe trazendo aqui com muita tristeza na minha alma, tristeza como quem desce à sepultura. Na verdade, eu estou lhe dizendo de todo o meu coração que Deus está muito triste conosco. Deus está muito triste conosco. Deus está tão triste comigo, e tão triste com você, e tão triste conosco, que Deus lhe faz um pedido. Na verdade, Deus, e eu digo como pelo Espírito Santo de Deus, lhe faz uma súplica, lhe implora, que nessa semana você verdadeiramente possa se permitir a voltar ao seu estado original. Você verdadeiramente deixar a sua casa na quarta-feira, ou à tarde, ou à noite. Ainda que se você disser que não pode durante todo o dia, mas você terá um tempo à noite. Ainda que você esteja muito cansado, sonolento, como assim seja, você possa permitir-se verdadeiramente que nessa semana o Espírito Santo de Deus possa de alguma forma tentar nos levar-nos a nos lembrarmos qual é realmente o verdadeiro propósito da nossa existência. Por que nós existimos? Eu lhe digo de todo o meu coração que não seria-nos necessário que nenhum levita precisasse tentar-nos de alguma forma levar-nos a cantar, se é que realmente o propósito de estarmos aqui é adorar a Deus. Eu acredito que de hipótese e circunstância alguma Deus precisaria usar, quer seja o teclado, quer seja a bateria, quer seja a guitarra, quer seja o contrabaixo, para nos motivar, se verdadeiramente o real propósito de estarmos aqui é exaltar a Deus. Ainda está escrito, isso não muda, e só deixará de ter valia o que está escrito quando verdadeiramente o último versículo se cumprir com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual esta Bíblia que você tem na sua mão irá perder a sua valia. Até então é ela que nós devemos seguir e a ela que devemos obedecer, porque nela ainda está escrito que Deus está à procura, não são de pedintes, mas de verdadeiros adoradores. É bem da verdade que a Bíblia Sagrada diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e Deus diz: por conta disso eu vou te recompensar, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Eu estou lhe dizendo isso de todo o meu coração, não eu, mas pedi a Deus: Senhor, então me ajude, porque ninguém é capaz de falar sobre ti, senão aquele que te conhece as profundezas do teu coração, que é o Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer, na verdade, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, é que você possa verdadeiramente se permitir, pelo Espírito Santo de Deus, adentrar dentro do seu ser e perceber o quanto nós temos nos tornado egoístas, esquecendo-nos do real propósito da nossa existência. O título desta mensagem, eu gostaria que você citasse ela comigo em nome de Jesus. Diga: Deus é soberano. Deus é soberano. E aponte para o irmão que está do seu lado e diga: e você, quem pensa que é? Esse será o primeiro recado de Deus nesta semana. O segundo, eu creio que Deus já está preparado, só falta entregar-me para que na quarta-feira ela possa ser entregue para nós. Deus é soberano, mas nós quem pensamos que somos? Vivemos uma mentalidade de imortalidade, achamos que nunca vamos partir, achamos que sempre vamos ter algo novo para fazer amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e já estamos fazendo o plano para o ano que vem. Vivemos tanto o hoje e o nosso amanhã, que esquecemos que Deus é soberano, e que Ele ainda é quem decide o dia e a hora da minha, da sua, da nossa partida. Na verdade, esquecemos que somos o barro, mas infelizmente também parece que esquecemos
que não se pode criar argila sem água, como não se pode existir vaso sem olheiro. Não basta nos simplesmente abrirmos a nossa boca e dizermos que somos barro, se não aceitarmos a água da palavra e se não aceitarmos a mão do olheiro. O bem da verdade, eu lhe digo de todo o coração que Deus é soberano, mas nós, quem pensamos que somos? Quem pensamos que somos? E eu espero no Senhor que Ele possa, ao menos de alguma maneira, tentar abrir os nossos olhos e que eles sejam abertos pela verdade. Romanos capítulo de número 9. A Bíblia fala da tristeza de Paulo por causa da incredulidade dos judeus. Incredulidade esta que infelizmente foi causada justamente por conta disso. Por conta deles esquecerem que eles eram simplesmente um vaso. E acharam que eles na verdade pareciam como se fossem semideuses. E por conta disso a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou a Paulo de tal forma, de tal maneira, de tal jeito, que o coração dele está tão triste, está tão comovido com tudo que Deus lhe tem revelado, que ele então vai tentar trazer a lembrança àquele povo da sua existência, o porquê da sua existência. Então a Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 9, versículo de número 14, diz assim: que diremos, pois? É uma pergunta. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Que Deus é injusto? Infelizmente vivemos um mundo de dualidades, de pensamentos, do porquê que Deus abençoa a ele e não a mim, ou porquê que isso acontece comigo e não com ele. Hoje infelizmente colocamos meio que Deus como se ele fosse um menino, uma marionete que nós pudéssemos muito bem manejá-lo de um lado para o outro, esquecendo-nos que Deus é soberano. Acreditamos que poderíamos estarmos melhor do que o nosso vizinho, porque então nós servimos a Deus, e esquecemos que o sol nasce para todos, tanto para os justos como para os injustos. Começamos a acreditarmos que não pecamos, ao ponto de acreditarmos que só os que ainda não aceitaram a Cristo andam em pecado. E aí a Bíblia Sagrada diz aqui: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? E a resposta é esta: de maneira nenhuma, de hipótese alguma, em circunstância alguma. Versículo de número 15 diz: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E essas palavras foram ditas a Moisés em uma situação não muito louvável, em uma situação não muito diferente dos nossos dias de hoje. Todos nós sabemos que quando Deus entregou os 10 mandamentos nas mãos de Moisés, e tendo uma vez Deus tirado toda Israel do Egito através de Moisés, Deus que vê tudo e sabe de todas as coisas, enquanto que Moisés não conseguia ver o que estava acontecendo, Deus via tudo. E Deus então falou a Moisés: desce, porque o teu povo que tu tirastes do Egito se corrompeu, e a outros deuses se prostram, e a outros deuses o adoram. Porque lá embaixo eles, tendo feito para si uma imagem de um bezerro, diziam eles em que aquele o tinham tirado do Egito, e ali prestavam-lhe cultos. Por conta disso, o próprio Deus, revoltado com toda aquela situação, disse a Moisés: Moisés, sai da frente. Eu quero que a partir de hoje você saia da frente, porque eu vou destruir todos eles. Sendo que nós sabemos que no meio daquele povo havia pessoas que não se prostraram diante daquele bezerro de ouro, e outros que se prostraram, mas mesmo assim todos eles iam juntos.
Moisés então, orando ao Senhor, e disse: Senhor, por favor, tire o meu nome do livro da vida, mas não faça isto. Moisés poderia ter dito para si próprio, no caso dizer para Deus: Deus, muito bem, gostei, porque este povo é um povo difícil, é um povo de duro coração, é um povo difícil de lidar, é um povo que se corrompe fácil, é um povo que na verdade só quer o que o Senhor tem para dar e não querem te servir por quem o Senhor é. Moisés poderia ter dito tudo isto, mas Moisés escolheu dizer: não, Senhor, faça um favor, por gentileza, não faça mal a este povo, antes tire o meu nome do livro da vida. Deus então, ouvindo a intercessão e a oração e a sinceridade de Moisés, Deus então volta atrás e diz: tudo bem então vamos fazer a separação. E assim aconteceu, todos nós sabemos da história. Mas a resposta que Deus deu a Moisés foi esta. E a resposta que Deus deu foi justamente essa que nós acabamos de ler, que Paulo está recitando aqui no Novo Testamento: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compaixão de quem eu tiver compaixão. Não é que Deus seja ruim, não é que Deus seja mau, não é que Deus tem os seus escolhidos, os seus favoritos. Não é nada disso não, porque quando nós lemos este versículo, nós somos levados a acreditar ou pensar dessa forma, quando na verdade a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não é isso que Deus está querendo dizer. O que Deus está querendo dizer aqui é que existem pessoas em que errando se arrependem, e existem pessoas que ainda que errados não se arrependem. E que por conta disso, infelizmente, tentam colocar Deus em uma sinuca de bico. Na verdade, infelizmente, muitos não chegam sequer a receber ou acreditar, ou até mesmo a entender o porquê de seus sofrimentos. E fica muito mais fácil quando jogamos na conta de Deus os nossos erros, ou quando jogamos na conta de Deus o nosso sofrimento. Parece ficar mais fácil, no momento da agonia, colocarmos a mão na cabeça e muitas vezes abrimos a nossa boca e dizer: mas o Senhor não está vendo isto? Em outras palavras, simplesmente às vezes queremos meio que nos inocentarmos, como infelizmente na maioria das vezes nós fazemos. O que bem na verdade a Bíblia continua dizendo aqui no versículo de número 16: assim pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Em outras palavras, não depende do esforço do homem, nem meu, nem seu, nem nosso. Depende única e exclusivamente do Senhor nosso Deus. Porque diz as Escrituras a Faraó, preste bem atenção, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E ele continua dizendo: logo, pois compadecer-se de quem quer, endurece a quem quer. Vou ler mais uma vez: logo, pois compadece-se de quem quer, endurece a quem quer. Diga: Deus é soberano. Diga: Deus é soberano. Eu não sei o porquê, mas nós citamos isso, mas esquecemos de vivermos assim. Nós esquecemos de vivermos que o Deus que nós servimos é um Deus soberano, que é um Deus que faz tudo aquilo que lhe apraz e como lhe apraz e da forma que bem lhe apraz. Não é Deus quem decide o meu futuro, não é Deus quem decide o teu futuro, somos nós que o decidimos através das nossas escolhas. Somos nós que verdadeiramente escolhemos o futuro que nós queremos. Somos nós que decidimos através do nosso comportamento e das atitudes a seguir no decorrer da nossa caminhada até o dia da nossa subida ao céu. A Bíblia nos mostra que Deus levantou a Faraó com o propósito de demonstrar o seu poder. Não é que Deus tenha simplesmente decidido lá no céu: vamos fazer o seguinte, vamos permitir que nasça Faraó,
E vamos permitirmos com que nós agora, através dele, usemos a ele por maldade, a fim de que este então impeça com que o meu povo saia do Egito, somente para que eu possa mostrar ao meu povo quem eu sou. Deus seria mau, e Deus não é mau. Deus não é mau. Eu quero que você entenda, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que a todos nós deu-nos o livre-arbítrio. Somos nós que decidimos verdadeiramente, no ponto final da vida, quem queremos ser ou no que queremos nos tornar. Somos nós que verdadeiramente decidimos dentro do nosso coração que tipo de natureza nós realmente queremos abraçar. Se queremos abraçarmos a natureza do que perdoa ou do que não perdoa, do que releva a fraqueza do fraco ou do que simplesmente não releva a fraqueza do fraco, sempre seremos nós. Nenhum ser humano nesta terra, por melhor que seja ou por mais ruim que seja, tem a capacidade de decidir o que você já tem dentro de você, que é a minha, a sua, a nossa natureza. Temos o Espírito Santo, que é o que reformula a minha, a tua, a nossa natureza. Mas para isso nós temos que permitirmos com que o Espírito Santo faça a sua obra. Porque de que outra forma, infelizmente, ele não poderá fazer coisa alguma, porque ainda consiste em abrirmos a nossa boca, e bem sabemos que dizemos, seja feita a sua vontade, mas até Deus diz que está a porta batendo, e que se nós abrirmos esta porta, ele entrará por ela e ceará conosco. Então ainda nos dias de hoje, como nos dias passados, somos nós que permitimos ou não o trabalhar de Deus em nosso coração. O trabalhar de Deus em mim, em tua, em nossa natureza. É Deus quem na verdade decide. Não somos nós simplesmente que às vezes sem percebermos, muitas vezes endurecemos o nosso coração como fez Faraó. Todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz que Deus permitiu com que Faraó endurecesse o seu coração, não porque simplesmente Deus é ruim, mas porque infelizmente essa era a natureza de Faraó. Faraó, todos nós sabemos da sua história, basta você assistir o filme dos 10 mandamentos, você vai perceber que ele se achava-se melhor do que qualquer divindade, assim chamada naquele tempo, e que na verdade se achava ele um próprio Deus. E fica difícil você conseguir trabalhar na vida de uma pessoa em que ela se julga ser Deus. Fica muito difícil você trabalhar na vida de uma pessoa em que ela se acha autossuficiente. Fica difícil você conseguir trabalhar na vida de uma pessoa que acredita que não depende de mais ninguém, que tudo que ela precisa já está dentro dela mesma. Fica muito difícil de Deus trabalhar na vida de uma pessoa em que esta pessoa não permite ser trabalhada. Fica quanto que difícil Deus trabalhar em uma rocha que não se permite ser esmiuçada, ou que sequer permite com que a água possa penetrar o mais profundo do seu ser. Fica muito difícil, então de repente Deus agora vai dizer, olha, por conta de que eu conheço a natureza de Faraó, porque eu fiz todos os homens e os conheço melhor do que eles mesmos, eu sei que no momento em que você, Moisés, chegar até Faraó e disser, deixa-me ir o meu povo para que me sirva no deserto, Faraó vai endurecer o coração. Então não foi simplesmente Deus que endureceu o coração de Faraó, Deus falou a Moisés em que Faraó endureceria o seu coração, que Faraó se fecharia para dentro dele próprio, como muitas vezes nós fazemos, mesmo ouvindo a voz de Deus. Mesmo quando ouvimos aquilo que Deus tem para falar conosco, nós não aceitamos. Por que eu tenho que relevar? Por que eu tenho que perdoar? Mesmo sabendo dos versículos, perdoai 70 vezes 7, é uma quantia que não se tem nem como multiplicar ou como se chegar ao tal, por conta de que dificilmente alguém irá pecar tanto contra uma só pessoa 70 vezes 7. Ou quando não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, o bem da verdade, o que Deus está falando conosco aqui nesta manhã, é que o próprio Deus está querendo dizer-nos de forma bastante clara, e que Deus a mim, a você, a nós chamou-nos com um propósito.
Mas esse propósito, infelizmente, aos poucos está se perdendo. Isso não pode acontecer, e Deus não quer que isso aconteça nesse ministério. Deus não quer que isso aconteça na vida de um obreiro, na vida de um pastor. Deus não quer que isso aconteça na vida dos membros deste ministério, ou melhor falando, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja, que somos nós. A Bíblia diz que Deus levantou a Faraó com o propósito de demonstrar o seu poder. Não que Deus fizesse uma quebra de braço com o Faraó, porque na verdade nós sabemos muito bem que seria algo até complicado disso acontecer, porque Deus jamais iria fazer uma quebra de braço com quem quer que seja, porque Ele mesmo diz: eu procurei outro Deus, mas a nenhum outro eu achei. Dá para você imaginar este versículo do livro de Isaías: eu procurei outro Deus, mas a nenhum outro eu achei. Não é simplesmente ele ter sentado-se no trono e ter batido o cajado e ter dito: pronto, eu sou Deus, e acabou-se a conversa. Quando ele diz: eu procurei outro Deus, mas a nenhum outro eu achei, o que ele quer dizer é o seguinte: eu não usurpei esse trono, eu não simplesmente ocupei por me intitular Deus, não. Eu ainda assim saí procurando nos céus e na terra e debaixo da terra um Deus semelhante a mim, para que pudéssemos disputarmos pau a pau, para que pudéssemos disputarmos o trono, a fim de que eu não usurpasse o trono, e a fim de que eu simplesmente batesse o meu cetro e dissesse: a partir de hoje eu sou Deus, e acabou da conversa. Deus não impôs-se a si mesmo ser Deus, irmão Michael. Deus não impôs-se a si mesmo simplesmente o fato de sentar-se no seu trono, bater o cajado e dizer: eu sou Deus, e acabou essa conversa, e todo mundo baixa a muleira. Não, Deus então, antes de sentar-se no seu trono, Ele foi em todo o céu e procurou alguém como Ele, mas não achou. Ele desceu na terra, e a terra era sem forma e vazia, mas também não achou. Ele foi debaixo das extremidades da terra, e lá também chegando não achou. Então Ele disse: então não há outro Deus semelhante a mim, então eu posso reinar, eu posso dizer que eu sou soberano sobre todos. Então isso fez com que ele assentasse no trono, e para a glória dele, louvor dele, magnitude e majestade dele, pôde o apóstolo Paulo abrir a sua boca e dizer: potencioso Deus. É impressionante dizer que Deus não estava tentando fazer uma quebra de braço com o Faraó, porque nenhum outro Deus há além do nosso Deus. A Bíblia nos mostra que Deus deu ao homem capacidade de fazer escolhas, se há de endurecer o seu coração ou não. No livro de Hebreus, a Bíblia Sagrada dizem que foi o apóstolo Paulo quem escreveu Hebreus. Outros dizem que até hoje não sabe, mas o bem da verdade que eu sei quem foi o responsável pelo que está escrito lá foi o Espírito Santo de Deus, e para mim isso que importa. A Bíblia Sagrada diz que quando ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração, como Israel endureceu o seu coração quando ouviu a voz de Deus no deserto, e lhe sobreveio o mal. Então a Bíblia nos mostra que Deus deu ao homem capacidade de fazer escolhas, se há de endurecer o seu coração ou não. Eu estou lhe dizendo isso para você entender esse versículo, que Deus fez a Faraó com um propósito, para que através dele mostrasse ao seu povo o seu poder, e assim na verdade o fez. Porém eu quero que você atente, por favor, olhe para cá por gentileza, porque existem duas maneiras de nós conhecermos o Deus que nós servimos. No livro de Salmos fala sobre isso. Muitos na verdade conhecem a Deus pelo seu poder, outros conhecem a Deus verdadeiramente por quem Ele é. No livro de Êxodo, a Bíblia Sagrada diz, está escrito, na palavra de Deus está escrito, as pessoas leem ou passam e não percebem. A Bíblia Sagrada diz: Israel conheceu a Deus pelo seu poder, mas a Moisés conheceu a Deus por quem Ele é. A questão é que somente os verdadeiros adoradores vão conhecer a Deus por quem Ele é, enquanto que muitos na verdade só querem conhecerem a Deus pelo seu poder.
pelo Deus que faz, pelo Deus que realiza, pelo Deus que abre a porta, pelo Deus que cura, pelo Deus que sara, pelo Deus que simplesmente está ali aposto para no caixa, quando bem se precisar, Ele ir lá e responder. Quando na verdade perdemos com isso, porque nós sabemos que homens na Bíblia venceram batalhas só em adorar a Deus. Dito de Abraão, quando a Bíblia diz que Abraão fortalecia no Senhor, dando glória a Deus. Ora, eu não preciso fortalecer-me no Senhor se eu não estiver fraco. Eu não preciso verdadeiramente me reerguer no Senhor se eu não estiver prostrado. Eu não preciso me colocar de pé no Senhor se eu não estiver caído. Em outras palavras, o que Deus está querendo dizer é: olha gente, eu vou passar para você o mistério deste homem em que eu chamei de meu amigo Abraão. É que ele fortaleceu-se em mim, dando glória a Deus. Ele fortaleceu-se em mim, orando e glorificando, exaltando, magnificando e bendizendo o nome do Senhor. O que Deus está querendo falar-nos conosco nesta manhã, eu acredito que Deus está trabalhando no seu coração, e que nós nos sintamos envergonhados de quem temos nos tornado, obreiro Wellington. Que nos sintamos tremendamente envergonhados do que nós nos tornamos. Porque somente tornando-nos verdadeiros envergonhados, iremos entendermos o que a palavra de Deus diz, que a cruz de Cristo, o amor de Cristo nos constrange. De outra forma, este culto será só mais um culto, e no próximo domingo a levita estará aqui no altar pedindo a você que, pelo amor de Deus, você adore ao Senhor, ou que até feche os teus olhos, quando na verdade você passa uma pregação inteira de olhos abertos e ainda não percebeu que no momento de adoração a Deus a melhor coisa que tem é você fechar os seus olhos e abrir o seu coração para magnificar aquele que é soberano. Deus está triste com você. Deus não está feliz com você. A Bíblia diz que podemos muito bem endurecer o nosso coração para Deus, e Deus não ter culpa alguma. Nós podemos muito bem endurecermos o nosso coração para Deus, e Deus não ter culpa alguma. Talvez você possa dizer assim: bem, tudo bem, graças a Deus que isso não sou eu, porque eu estou na casa de Deus. Sim, tudo bem, eu sei disso, mas se nós olharmos para o passado, não só para um passado do Velho Testamento, mas até mesmo propriamente para o Novo Testamento e para os dias atuais. Por que você acha que Israel não reconhece a Cristo? Por que eles dizem que Cristo nos dias atuais, eu falo então do passado, presente, do de agora, por que você acha que Israel não reconhece a Cristo como Senhor? Por conta da dureza de seus corações. Por conta de eles fizerem dentro de suas mentes uma mentalidade de como Cristo teria que vir, da forma deles, da maneira deles. Porque é nisso que às vezes nós sempre percebemos que vamos deixando de sermos verdadeiros adoradores, vamos deixando de sermos o que Deus nos fez para ser, começamos a criarmos e formularmos um Deus como nós queremos, não que nós o sirvamos, mas que Ele nos sirva. Revertemos a verdade, revertemos o propósito verdadeiro, que nós fomos feitos para adorarmos a Deus, exaltarmos a Deus e glorificarmos a Deus e engrandecermos a Deus. Então eu volto a 5 minutos no começo desse ensinamento, de que se nós nesse exato momento, sem microfone na mão, começássemos só a dar glória a Deus, não só dar glória, 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 que seria maravilhosamente excelente, mas começarmos verdadeiramente ao abrir da nossa boca e nomearmos ao Deus que nós servimos pelo que Ele é, porque nunca jamais iremos passarmos o ponto daquilo que nós temos a nossa mentalidade de formularmos, porque nunca ouvimos com os nossos olhos, mas podemos termos o entendimento dos feitos que Ele já fez. Isso eu estou lhe dizendo porque se nós analisarmos dentro da Bíblia, nós vamos vermos homem como Nabucodonosor, que não importou o quanto que Deus fizesse nele, por ele e por meio dele. A Bíblia diz: não importou que Deus lhe tivesse dado vitórias, Deus fez de tudo para que Nabucodonosor reconhecesse a Deus. Então Deus percebeu em que as vitórias, por mais que nós obtenhamos, não nos fazem nos adoradores.
Então verdadeiros adoradores, na verdade, eles não são criados ou formados, porque Deus lhes dá tudo o que eles têm. Porque, meu amado, a Bíblia Sagrada diz que Daniel, uma certa vez, olhando para Nabucodonosor, quando este se exaltou em seu coração e olhou para a grande Babilônia, bateu no peito e disse: eu com meu poder fiz todas essas coisas. E Daniel chegou até ele e disse: ó Daniel, Deus te deu poder, Deus te deu honra e glória, Deus te constituiu sobre todos os reinos da terra, Deus te deu poder para decidir quem quer ter a vida e quem tu possa tirar a vida, mas nem por conta disso tu reconhecestes que o Senhor é Deus e nem a Ele o exaltastes. De outra maneira, você vai ver alguns outros diferentes de Nabucodonosor, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que está iminente à morte, está prestes a ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente, e que poderia, por conta da situação, não encontrar motivos para adorar ao Senhor. Mas esse, olhando ainda que para os regentes, para os satrapas, para todos os que estavam ali, e até mesmo para a estátua de Nabucodonosor e para o próprio rei, não se intimidou em dar glória a Deus e dizendo: ó, ficas tu sabendo, ó rei Nabucodonosor, e que a outro Deus não nos prostraremos, nem a ele nos curvaremos, nem o serviremos, mas servimos ao único Deus, em cujo poder e honra e glória é sempre eterno. A esse a Bíblia Sagrada diz que bem sabemos da história em que o próprio Senhor Jesus Cristo veio, como na verdade Ele é, como verdadeira labareda de fogo, e o pôde guardar dentro da fornalha. Quando nós nos encontramos ainda nem sequer dentro da fornalha, já murmuramos, já reclamamos, já passamos a mão na cabeça, já xingamos, já nos esfriamos, já nos abatemos, nos desmotivamos, já deixamos de frequentarmos mais a casa de Deus. Por conta de quê? Por conta de que ainda não reconhecemos qual é o verdadeiro propósito da nossa existência. A bênção que tanto precisávamos se torna para mim ou para você até mesmo como um obstáculo, porque estamos demasiadamente cansados e já não temos mais forças para seguirmos a vontade de Deus como seguimos quando nada tínhamos. Bem, eu sei que não é o tipo de mensagens que exaltamos o nome do Senhor, mas é o tipo de pregação que eu tenho certeza que é o centro do coração de Deus, o que Deus tem visto em cada um de nós. Do que falar de Belzazar. Belzazar é o tipo do cristão que já recebe tudo feito. Diga comigo, Belzazar é o tipo do cristão que já recebe tudo feito. Belzazar em nada precisou fazer o que fez o seu avô Nabucodonosor para sentar-se no trono, já pegou tudo feito, mas mesmo tendo pego tudo feito, infelizmente não exaltou e não engrandeceu o nome do Senhor, mesmo sabendo de tudo que o seu avô tivera passado. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele pegou os utensílios da casa do Senhor. Tem alguém aqui nesta manhã ouvindo o que Deus está falando? Pelo contrário, ele pegou os utensílios da casa do Senhor, e a Bíblia diz que serviu banquetes para os seus, e a Bíblia Sagrada diz então que por conta disso irou-se o Senhor, por conta de que Belzazar não soube reconhecer o propósito do qual ele foi feito. Quando não, muitas vezes, sem percebermos, fazemos a mesma coisa. Pegamos os utensílios da casa do Senhor e fazemos uso dele. Transformamos o que é de Deus, o que é santo, em nosso. Pegamos os dízimos da casa do Senhor, que é o único meio que Deus tem de manter a casa dele aberta, e nos agarramos com isso de tal forma, em que logo depois começamos a sofrermos as consequências. Nós nunca ligamos um pingo no outro, nós nunca ligamos uma coisa com a outra, nunca chegamos, abrimos a nossa boca e dizemos assim: já sei, por conta de eu não estar sendo realmente fiel a Deus. Porque esta é a parte que infelizmente parece que nós não queremos ou reconhecer, ou simplesmente nos fazemos de cego. Porque se você não sabe, existem várias maneiras de exaltarmos e reconhecermos que Deus é soberano, e dizimarmos a casa de Deus é uma das. Dizimarmos a casa de Deus é reconhecermos que o que nós temos não é nosso.
que as conquistas que nós obtivemos, não conquistamos por força do nosso punho, e nem pela destreza das nossas mãos, porque se assim fosse, Deus já teria nos dado antes de conhecê-lo. Mas foi a falta do ter, as humilhações que você passava, com que fez com que você saísse de lá de fora, do anonimato, viesse até a casa de Deus e buscasse ao Senhor. De outra forma você não conseguiria formar os seus filhos, de outra forma você não teria a loja que você tem, ou o carro que você tem, ou a moto velha que você anda sobre ela, não importa, ou a casa que você construiu, porque se assim não fosse, você não precisaria ter buscado a Deus para conquistar essas coisas, você teria conquistado com seu próprio punho. E quando não, muitas vezes deixamos de adorarmos a Deus e simplesmente fazemos como Belzazar, pegamos o que é do Senhor e tornamos-nos nosso. Com isso nós impedimos o progresso da obra de Deus, porque agora ela vai ter que ir de forma mais lenta, porque nós também fomos postos dentro da casa de Deus com a finalidade de fazermos com que a obra de Deus prospere, e por meio dela ela possa alcançar mais almas e almas e almas e almas e almas e almas. E se pode conhecer a árvore pelo seu fruto. Se o que dizimamos na casa de Deus, honrando ao Senhor, louvando ao Senhor com a nossa fidelidade, se está sendo realmente posta na casa de Deus, ou está sendo simplesmente para uso próprio, basta você reconhecer em que a Bíblia Sagrada diz que se conhece a árvore pelos frutos. Então daria para saber se de repente o anjo da igreja e está se servindo daquilo que é santo, ou utilizando aquilo que é posto no altar como dízimos e ofertas. O bem da verdade que Deus está querendo nos dizer-nos aqui nesta manhã é que nós fomos feitos para um propósito, para uma finalidade, e que muitos de nós esquecemos disso. Endurecemos o nosso coração. Sim, o que Deus está nesta manhã falando não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus elege, promove, escolhe pessoas para um propósito. A Bíblia diz que Deus elege, nós somos eleitos em Cristo. Deus nos elegeu. Deus elegeu você. Deus nos elegeu. A Bíblia diz que é Deus quem promove. Deus tira-nos do anonimato e faz-nos assentar à roda dos príncipes. Tudo isso é uma forma, uma maneira de que Deus trabalha através de nós, para que nós reconheçamos que Deus é soberano e que todas essas coisas nos sobrevêm e não nos teria nos sobrevindo se Deus não fosse conosco. Deus nos elege, Deus nos promove e escolhe. Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. O que Deus está querendo dizer é que Deus não nos escolhemos para nós mesmos. Diga: Deus não me escolheu para mim mesmo. De novo, Deus não me escolheu para mim mesmo. De repente você tem um chamado de Deus dentro do seu coração. De repente você se vê tocando ou cantando. De repente você se vê numa bateria. De repente você se vê criando um grupo de evangelismo no ministério. De repente você se vê como uma tia de escolinha. Mas só que você não quer aceitar isto. Você está impedindo o mover de Deus através da sua vida. Você não está vivendo para Deus, mas quer que Deus viva em função de você. Você ainda não entendeu em que assim como Deus fez a Faraó com propósito, para que ele então, através de Faraó, mostrasse a Israel o seu poder, Deus fez a você com propósito para mostrar os da sua casa também o seu poder. O poder que é um dos maiores que possa se dizer da parte de Deus, que é o poder transformador. Prosperidade é recompensa, mas não transforma o homem. Cura, glória a Deus, louvado seja Deus, é também, mas não é transformador, porque pessoas ficam prósperas e se corrompem. Pessoas são curadas e logo deixam de agradecer aquele que o fez.
Quando na verdade o maior e melhor e mais excelente poder de Deus é o poder que transforma, é o poder em que agora a tua família poderá te ver, quem sabe com o microfone na mão pregando, ou de repente saindo de casa para vir louvar ao Senhor no teclado, em qualquer outro instrumento, ou quem sabe servir a Deus como obreiro, ou quem sabe estar à frente de uma coordenação de evangelismo, ou quem sabe até como seja numa salinha de escolinha. Bem, de alguma forma talvez você diga: mas tudo bem, Deus sabe que eu tenho esta vontade, mas eu não me acho capaz. Muito bem que você não se ache capaz, porque se capacidade você tivesse, você iria criar rivalidade com Deus. Você iria criar rivalidade com Deus, porque você poderia então, e Deus não iria ter como te ensinar. É um copo cheio que já não cabe mais. E muitos na verdade não querem aprender. Na verdade acreditam eles que já sabem de tudo, quando na verdade eu torno a dizer que você não sabe de tudo. Deus é soberano sobre tudo. A Bíblia diz que cada escolha de Deus serve para um propósito diferente. Diga: cada escolha de Deus serve para um propósito diferente. Mais uma vez, cada escolha de Deus serve para um propósito diferente. Os homens fazem as coisas com propósito. Se o homem tudo que faz com propósito, imagine Deus que fez o homem. Então de repente você tem um celular que serve com o propósito de falar com pessoas, interagir com pessoas por meio dele. Fomos nós que o fizemos para esse propósito. Então agora eu utilizo o microfone para ampliar a minha voz, e foi o homem que o fez para com esse propósito. Deus na verdade fez com que você estivesse aí diante desse televisor, no seu celular, nos assistindo através desse aplicativo, e foi o homem que fez, e o fez com um propósito. A cadeira que nós sentamos porque ela foi feita pelos homens com o propósito de nos assentarmos sobre ela. Se tudo que o homem faz com um propósito, por que você acha que Deus também não te fez com um propósito? Deus te fez com um propósito, Deus te fez com uma finalidade, e esse propósito qual Deus te fez, Deus precisa que você o reverencie, o obedeça. Você verdadeiramente baixe a cabeça e bata continência e diga: eis-me aqui, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Falamos a Deus: Deus, que seja feita a tua vontade, mas não obedecemos a Deus, tornamos-nos senhores de nós mesmos e donos de nós mesmos. Já não é Deus mais quem manda, já não é Deus mais quem pode corrigir, não é mais Deus que pode disciplinar, porque de qualquer forma, de qualquer maneira, nos tornamos senhores de nós mesmos. A Bíblia diz que Deus é justo em tudo que Ele faz, inclusive em suas escolhas. Deus é justo em tudo que Ele faz, inclusive nas suas escolhas. A Bíblia diz que as escolhas de Deus é soberana. As escolhas de Deus é soberana. Deus não nos teria nos aberto o ministério como esse que Ele nos abriu, para a honra e glória do seu santo nome, se Deus já não tivesse também preparado tudo o que Ele precisa e colocado dentro dele tudo o que Ele precisa. E de princípio, então, para seu louvor, quando nós entendemos assim, nós entendemos de forma bastante clara, em que se eu sou um pastor, eu sou uma peça-chave nesse ministério. Se eu sou um obreiro, eu sou uma peça-chave nesse ministério. Se eu sou um membro da igreja, eu sou uma peça-chave nesse ministério. E cada um sirva a Deus naquilo pelo qual foi chamado. Então de repente você não pode dizer assim: não tenho como evangelizar, não tenho como fazer visitas. Sim, eu torno a lhe dizer, tudo bem, talvez você não tenha como evangelizar, mas você possa dar-nos meios para evangelizarmos. Então de repente você é aquela pessoa que Deus começa a abençoar, que Deus começa a prosperar, que Deus começa a abrir porta, que Deus começa a largar fronteira. E de repente o que é que vai acontecer? De repente, o que é que vai acontecer? Você então estará servindo a Deus da forma que você acredita que estará servindo. Então você será aquele que será um mantenedor da obra de Deus. Não adianta nos bajularmos de que somos abençoados. Nossa, olha, quem eu era e para quem eu sou, se nós esquecermos que fomos chamados por Deus para um propósito.
Você talvez não seja um pastor, talvez você não seja um obreiro, talvez você de repente não se vê só como um membro, se vê como um pastor, ou se vê como obreiro, ou como um levita, ou de repente como um líder de grupo de evangelismo, e de repente você não se vê como nenhuma dessas, mas se vê sentado no banco da igreja, e você serve a Deus exatamente com as suas fidelidades ao Senhor. Quando não, nós estamos dentro do ministério, mas estamos impedindo com que Deus, através de nós, faça com que o próprio ministério se expanda cada vez mais. A Bíblia Sagrada nos mostra que muitos agregam dentro de si uma síndrome de querer ser Deus. Por que eu estou lhe dizendo isto? Porque a Bíblia Sagrada diz aqui, versículo de número 18: logo, pois compadecer-se de quem quer, endurece a quem quer, dir-me-á então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Por que se queixa o homem se ainda o tem resistido? Do que pode se queixar o homem? O próprio Deus falou no livro de Salmos: quem é o homem para que eu o estime? E quem é o homem para que a ele eu aplique o meu coração? Ainda que Jó tivesse passado por tudo o que passou, Deus pôde mostrar para ele quem na verdade ele era, quando assim o disse: quem primeiramente me deu para que eu haja de retribuí-lhe, porque tudo que está debaixo dos céus é meu. Porque Jó está chateado porque perdeu tudo que tinha, e Deus vai ter que lembrá-lo que não foi ele quem construiu nada daquilo que ele tinha, que já existia antes dele existir, que já tinha antes dele ter. Como ele fala para Moisés: Moisés, vai e tira o meu povo do Egito. Mas antes de você ir, eu quero que você entenda que antes de você teve um Abraão, um Isaac e um Jacó. Eu quero que você entenda que gerações e gerações já se passaram, e se Cristo não vier antes, a nossa geração vai passar também. Basta você ir naquele programa TVE no canal 5, não sei se ainda tem, mas sempre dá para se assistir. Você ver lá filmagens em preto e branco, e você sabe que já está com tanto tempo aquela filmagem, e você olha para aquelas pessoas andando e você pensa logo: essas pessoas já partiram, e com certeza dificilmente tem alguém dessa geração ainda. Enquanto que Deus é sempre eterno, não tem começo, nem meio e nem fim, e nem por conta disso nós o adoramos, nem por conta disso nós curvamos a nossa cabeça, nem por conta disso nós o reconhecemos, nem por conta disso nós o tememos, nem por conta disso nós o reverenciamos, nem por conta disso batemos continência para ele. Simplesmente decidimos o que bem queremos, como bem queremos, da forma que bem queremos, e decidimos, e pronto, e acabou-se. Ei, eu termino esta mensagem, não a termino, na verdade, eu dou uma pausa nesta mensagem. Eu não vou dizer que vou terminá-la, eu vou só dar uma pausa, que eu creio que vai continuar nela quarta-feira, em nome de Jesus de Nazaré. Porque Deus precisa trabalhar em nosso coração, para que verdadeiramente voltemos a sermos o que na verdade fomos feitos para ser, e fomos feitos para sermos vaso, fomos feitos para que sejamos por eles usados, fomos feitos para que nós o glorifiquemos, o engrandecemos, o magnifiquemos e o bendizemos. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, você que está aí, comece a adorar a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Eu não sei o que Deus falou com você nesta manhã, não sei o que Deus falou com você aí no seu sofá, ou no seu quarto, ou onde quer que você esteja, mas eu estou lhe pedindo, se você pode, 1 minuto é pouco, 2 minutos, meu Deus do céu, teríamos que ter a vida inteira só dizendo glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é poderoso, não há ninguém como o nosso Deus. É Ele quem exalta, Ele que abate, nele está o poder, nele está a honra, nele está a glória. Glorificado seja o nome dEle, exaltado seja o nome dEle, bendito seja o nome dEle. Somos como uma terra seca, se Ele não fizer com que a água do seu Espírito seja derramada sobre ela. Somos como uma árvore que não dá fruto, se Ele não estender as mãos sobre nós. Na verdade nós somos o ontem, porque sabemos que a nossa vida é uma brevidade
de vida que logo passa, e quem poderá contar os dias da nossa vida? Porque a Ele pertence a vida de todos os seres humanos, tanto a minha quanto a tua. Sim, se você não consegue adorar a Deus por quem Ele é, então você me perdoe, você está esquecendo o verdadeiro propósito do qual você foi feito. Então hoje Deus começa lhe perguntando e fazendo esta pergunta: Deus é soberano, e você quem pensa que é? Aplauda Jesus. Que Deus te abençoe.